Bom, gente, a gente vai dar continuidade a partir daqui que a gente viu que tem que dar preparo psicológico, espiritual e físico para o paciente no pré-operatório. E aí, a gente vai dividir todas as fases de pré e pós-operatório em duas palavrinhas, três na verdade, que vocês precisam saber, que é mediato, imediato e tardio. É, Tudo isso, ele vai pré-estabelecer o que a gente precisa fazer com esse paciente nesse preparo. Então, quando a gente fala de mediato, que é esse aqui que está na tela para vocês, significa que ele é distante do momento cirúrgico. Ele não é imediatamente o momento cirúrgico. Então, vamos colocar o momento cirúrgico no centro. Tudo que acontecer um pouquinho antes é imediatamente antes. Tudo que acontecer um período antes, ele vai ser considerado mediato. Por quê? Porque ainda tem, ó, como vocês estão vendo aí na tela, um período de pelo menos 24 horas até acontecer a cirurgia. Agora, se o paciente internou 2 horas antes de acontecer a cirurgia, esse período já vai ser considerado imediato, porque está imediatamente antes do processo cirúrgico. E pós-operatório, né, é, vai ter também esse período mediato e imediato e imediato. Então, coloquem sempre o processo cirúrgico no centro para vocês conseguirem entender isso. Então, por que que faz diferença para a gente? Porque se o paciente já estiver internado na clínica, ele vai operar daqui 2 dias. Ele já está no processo de pré-operatório imediato. Então, a gente já pode começar a fazer preparos com esse paciente para garantir que o processo cirúrgico aconteça de forma mais segura possível. Então, o mediato é quando está 24 horas antes da cirurgia ou antes ainda, tá? De repente, o paciente está lá, tem 3 dias, daqui 3 dias é que ele vai operar. Esse processo ainda é considerado mediato. Então, eu vou fazer coisas nesses 3 dias que antecedem a cirurgia que vão facilitar ou que são necessárias para o processo cirúrgico, tá? Nesse caso, eu coloquei aí para vocês, ó, a admissão do paciente na clínica, ela é igualzinha a qualquer outra clínica, por exemplo, a médica, né, no hospital. Só que a gente vai ter que prever coisas que podem ser necessárias para o processo cirúrgico. Nós demos na sala o exemplo da tipagem sanguínea. Então, é uma possibilidade. De repente, o paciente internou para fazer uma cirurgia cardíaca e é uma cirurgia de grande porte. Há um risco de perda sanguínea. Então, por que não adiantar a tipagem sanguínea? Isso faz parte desse processo mediato. São coisas que serão necessárias no processo cirúrgico, mas que a gente consegue antecipar. Então, basicamente, exames laboratoriais, raio-x, algum preparo intestinal relacionado a alguma dieta. Então, vamos pensar naquele paciente que vai operar o intestino. Ele não vai conseguir fazer o preparo intestinal em 30 minutos, em 2 horas. Não, ele vai internar, às vezes, 2 dias antes para iniciar esse preparo. E nós fazemos parte já desse preparo. Então, seria o pré-operatório mediato, ou seja, ele está fazendo, nós vamos fazer tudo com ele até 24 horas de acontecer a cirurgia dele, tá? A partir do momento que ele entra nessas 24 horas que antecedem a cirurgia dele, a gente já vai considerar ações imediatas e não mediatas, tá? Então, só para fixar, pré-operatório mediato é aquele que acontece até 24 horas antes da cirurgia. Se ele já estiver dentro das 24 horas em que ele vai operar, já é considerado imediato, que é o próximo tema que eu vou falar, tá bom? Então, vou dar um exemplo só para fixar e a gente já entra no imediato. Vamos pensar que o paciente vai operar amanhã, 7 horas da manhã. Hoje, 7 horas da manhã do dia de hoje, ele internou. Todo esse período das 7 de hoje às 7 de amanhã, eu vou considerar pré-operatório. E ele será pré-operatório imediato. Por quê? Porque não avançou 24 horas. Está dentro das 24 horas que antecedem a cirurgia dele.
Agora, ele vai operar só domingo, hoje é sexta. Hoje é sexta, ele internou, vai passar sábado e ele só opera no domingo. Então, se ele internou hoje na sexta para operar só domingo, entre hoje e amanhã ainda é considerado pré-operatório mediato, não imediato. E só quando completar 24 horas para que aconteça a cirurgia dele é que vai ser considerado imediato, tá? Não tem uma importância tão grande esses nomes para vocês, mas pode ser que vocês necessitem disso para fazer anotações de enfermagem. E isso faz diferença quando a gente faz uma solicitação de exame ou a gente faz um pedido, obedece aí a um pedido de coleta de sangue. Então, eu preciso que vocês entendam, mas se não entender nesse momento, não se preocupem muito com isso, porque isso é algo manejável, a gente consegue ver isso mais para frente, tá bom? Então, o que que a gente faz nesse momento? Ó, vai preparando psicologicamente esse paciente, vai controlar os sinais vitais, claro, preparar ele para algum exame, como eu já falei, controlar alguma condição de preparo intestinal ou urinário, observar a alimentação dele, então, em um determinado momento, dependendo da cirurgia, ele vai entrar em jejum. E a gente deve explicar para o paciente tudo o que for acontecer no pós-operatório dele. Então, é nesse momento do pré-operatório mediato, ou seja, ainda falta um período aí maior do que 24 horas para ele operar, que ele tem mais capacidade e condições de aprender como que vai ser o pós. Porque a gente tem ideia de que a gente tem que orientar o paciente só quando ele já está na situação. E a capacidade de apreensão desse conteúdo é muito pequena. É só a gente pensar no nosso processo de aprendizado normal mesmo. Então, eu vou dar essa aula agora aqui para vocês e pode ser que vocês não entendam nada, que vocês tenham que revisitar essa aula ou assistir mais do que uma, duas vezes, para que fique mais claro para vocês essas informações. Então, de primeira, é muito difícil a gente encontrar pessoas que consigam aprender. Por isso que com o paciente não seria diferente, ele é um ser humano assim como a gente é. Então não adianta eu pensar que eu vou ter que orientar ele sobre o curativo só quando ele estiver com o curativo. E aí entra naquela questão que eu conversei com vocês em sala de aula. A gente só explica aquilo que a gente sabe. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem condições de explicar, orientar e deixar as coisas mais claras para o meu paciente. Porque muitas coisas a gente não fala porque a gente não tem conhecimento. Então, é óbvio que vocês vão sair do curso sem muito conhecimento ainda, porque é natural que vocês ainda estejam em processo de ensino-aprendizado inicial. Mas daqui a pouco vocês sempre estarão aprendendo alguma coisa, mas existirão coisas que já estarão mais formadas na cabeça de vocês. E quando isso não estiver acontecendo, vocês têm que buscar esse conhecimento. Então, vocês vão reparar que, de repente, vocês vão trabalhar em uma instituição e a mesma cirurgia vai se repetir para vários pacientes. Então, vai ficar mais fácil para você estudar sobre ela, porque você já vai ter visto muitos casos dela. Agora, o que não dá para deixar acontecer é você faz todos os dias a mesma coisa sem entender por que está fazendo, né? Então, por exemplo, o paciente vai operar colecistectomia, né? Vai retirar a vesícula. E ali, por dia, na clínica cirúrgica, você atende pelo menos 2 pacientes que vão retirar a vesícula. E você ainda não sabe como são os curativos. E você ainda não sabe orientar esse paciente se pode ser que ele venha com dreno ou não. Você ainda não sabe orientar esse paciente se existe a possibilidade dele permanecer em jejum ou não e por que que isso pode acontecer. Então, são informações que elas não vão cair de mão beijada na mão de vocês, vocês vão precisar estudar sobre elas, mas uma vez que você se dedicou a esse estudo, isso vai poder ser reutilizado por você em qualquer outra cirurgia que aconteça. Então, é uma apreensão de conhecimento que faz sentido, porque você vai conseguir utilizá-la mais vezes com outros pacientes, tá bom? Bem, tudo isso a gente estava falando, comentando sobre o processo de pré-operatório mediato, ou seja, aquele que antecede as 24 horas da cirurgia. Então, é antes das 24 horas. Agora a gente vai entrar dentro das 24 horas propriamente ditas que antecedem a cirurgia. Então, ele vai operar às 7 da manhã de amanhã.
e ele internou 7 da manhã de hoje, ou seja, exatamente 24 horas antes do período em que ele vai operar. Essas 24 horas que antecedem a cirurgia também são consideradas pré-operatório, só que agora é pré-operatório imediato, tá? Ou seja, é esse momento que vai anteceder. E existem cuidados que são bem específicos. O primeiro deles é o preparo com a pele. A maioria das cirurgias necessita desse preparo com a pele. E um dos preparos é a tricotomia. E eu preciso que vocês gravem esse nome. Então não dá mais para chamar de raspar os pelos. A gente precisa chamar de tricotomia, tá bom? A tricotomia ela é então a retirada dos pelos, aí eu coloquei a palavra raspagem para vocês lembrarem o que mas ela é a retirada dos pelos da região que será incisionada, ou seja, que será cortada. E também das áreas vizinhas. Quando a gente faz aí a tricotomia, a gente não raspa só a linha que o médico vai cortar. A gente faz uma área de abrangência maior, tá bom? Isso é para facilitar a limpeza, como vocês estão vendo aí, e também a ação de produtos antissépticos, como a clorexidina que eu deixei aqui para vocês, ó, no tubinho para vocês verem. Então, o pelo, ele atrapalha a higiene, já que ele atrapalha a higiene, a gente precisa retirá-lo para facilitar aí o processo de limpeza e de antissepsia dessa pele, tá? A gente faz isso sob prescrição médica, porque é o médico que vai orientar aonde tem que ser feito, tá bom? Ou pode ser também sob prescrição do enfermeiro. Mas o que é importante é que a gente tenha a ciência de que cada equipe pode querer que seja feito de um jeito. E a gente precisa ter esse conhecimento. Então, vão ter equipes que queiram que isso seja feito somente no centro cirúrgico. Terão equipes que falarão, não, a gente precisa preparar essa pele lá na clínica. Tem equipes que vai falar que quer uma área de 5 centímetros quadrados, né, em relação ao local incisional. Tem equipes que vão falar que querem 3 centímetros. Então, a gente precisa entender o que a equipe quer, conversar claramente com a equipe para aprender essa informação e fazer da forma que seja mais eficaz e efetiva para o processo cirúrgico do paciente, tá bom? Bom, então a tricotomia pode ser feita aí, então, nessas 24 horas que antecede o processo cirúrgico. Outra coisa que vai ser feita é a higiene, né? Higiene corporal. Então, se o paciente tiver condições de tomar o banho pré-operatório sozinho, ele vai fazer. Se não, a gente vai ajudá-lo a fazer. E é extremamente importante ele dar atenção à limpeza da área que vai ser incisionada. Por isso que a gente precisa saber como que acontecerá a cirurgia dele, para que a gente oriente esse paciente aonde serão os furinhos ou o corte incisional da cirurgia, para que ele lave essa área com uma melhor importância, com uma melhor concentração, para que ele faça a higiene desse local de uma forma mais eficaz, tá bom? Além disso, a gente também tem que se importar com cabelos, unhas e com os pés desse paciente, tá? Então, os cabelos, se o paciente vai tomar banho pré-operatório, para passar pelo processo cirúrgico, esse cabelo não pode estar molhado. Então, quanto tempo a gente vai falar para esse paciente tomar? Quanto tempo antes ele tem que tomar banho para ele, de fato, estar preparado para o processo cirúrgico, entende? Então, a gente precisa falar para ele que ele vai ter que tomar banho, e eu vou dar uma hora aí para ele tomar banho, tá? Vocês vão anotar esse período aí no caderno de vocês, mas é importante saber que se esse banho for um banho completo, o cabelo não pode estar molhado na hora da cirurgia. Então, a gente tem que garantir que sim, o cabelo esteja limpo, por exemplo, mas que ele não esteja molhado no horário da cirurgia. Além disso, a gente vai ter que se preocupar com as unhas do paciente. Mulheres que usam esmaltes de cor escura atrapalham o processo de leitura do oxímetro. Então, como ela vai passar por um processo anestésico, é importante que isso não aconteça. Por isso que a gente tem que pedir para as mulheres tirarem o esmalte. E aí a gente pede, se ela não quiser tirar da mão inteira, pelo menos 2 dedos, o indicador e o polegar, para o médico ter a opção de colocar o oxímetro pelo menos em 2 dedos, tá bom? Então, o esmalte, ele atrapalha o processo de leitura do oxímetro.
A gente costuma dizer que ele dá um falso negativo, ou ele não faz leitura, um falso positivo, ou ele não faz leitura. Para vocês terem ideia, e aí quem tiver o aparelhinho pode fazer e testar e depois me falar. Se você colocar o oxímetro numa salsicha, ele vai fazer a leitura. E não tem oxigenação ali, né? Não tem circulação de sangue. Por quê? Porque o infravermelho do aparelho, ele reconhece a cor vermelha, cores escuras. Então, se você colocar na salsicha, vai funcionar. Então, se a mulher tiver com um, uma unha vermelha, provavelmente vai dar interferência na leitura, vai dar erro no valor apresentado. Então, muitas vezes, pode ser que a pessoa esteja em hipóxia, ou seja, baixo o oxigênio no sangue, mas pela tinta do esmalte, esses valores não estejam sendo mostrados na leitura. Então, pode considerar normal e, na verdade, o paciente está ruim, tá bom? Então, por isso que a gente pede para tirar. E aí, gente, se você receber questionamento do paciente não querendo tirar, você tem que saber explicar isso que eu acabei de falar. Então, essa é a importância de saber sobre as coisas. Se a paciente falar, ai, mas eu fiz a unha especialmente para vir aqui. Olha, eu compreendo, até peço desculpas por não ter avisado antes, né? O médico mesmo não ter te informado antes sobre esse processo e a senhora ter gastado aí esse processo de manicure, mas isso é importante para a sua segurança e eu vou te explicar por quê. E aí você explique, talvez seja mais fácil de convencer essa pessoa a retirar, tá bom? Bom, vou finalizar por aqui, mas antes de finalizar, eu vou falar para vocês sobre o banho. O banho desse paciente, quando a gente fala de higiene corporal, eu estou falando de um banho normal, tá bom? Mas existe o banho pré-cirúrgico, como eu comentei com vocês. Esse banho, ele tem um período para acontecer. Ele não pode, não deve acontecer, ele terá a função dele alterada se ele acontecer 2 horas mais, com mais que 2 horas do processo cirúrgico. Então, ele não será tão eficiente assim. Por isso que o banho é a última coisa que o paciente tome, por isso que eu falei que tem que tomar cuidado com o cabelo. Porque se a gente não orienta esse paciente a tomar o banho e não lavar a cabeça 2 horas antes da cirurgia, ele vai estar com o cabelo molhado, o cabelo não vai secar, e aí vai atrasar o processo cirúrgico e vai atrasar o banho cirúrgico também. Então vamos lá. Higiene corporal é importante se o paciente está internado, sei lá, 8 horas antes da cirurgia, a gente já orienta ele a tomar um banho normal, lava o cabelo, deixa tudo limpinho. E quando der 2 horas para acontecer a cirurgia dele, a gente pede para ele repetir o banho e agora não lava o cabelo. E agora esse banho vai ser considerado pré-cirúrgico e vai ser feito com um sabonete especial. Qual sabonete é esse? Essa imagem que eu deixei aqui para vocês, ó. A clorexidina, ela pode ser degermante, aquosa e alcoólica. Essas duas opções, elas são usadas para antisepsia e o produto, ele é líquido. Essa opção aqui do degermante é um sabão. Então, é este sabão que a gente vai disponibilizar para o paciente para tomar o banho pré-cirúrgico 2 horas antes da cirurgia dele. Então, não pode ser com mais que 2 horas, com menos pode. Lembrando que a gente tem que pedir para ele tomar um banho prévio para que ele se higienize de forma completa e, inclusive, lave o cabelo, limpe as unhas, limpe o umbigo, né, de uma forma completa. E aí, 2 horas antes da cirurgia, a gente vai falar para ele tomar um outro banho e vai utilizar essa clorexidina, dando muita atenção a passar o produto, principalmente aonde será incisionado para o processo cirúrgico. Então, se ele for operar o abdômen, ele tem que lavar muito bem o abdômen com a clorexidina, mas pode lavar o corpo inteiro, tá? Se ele for operar o joelho, a mesma coisa, o pé, a mesma coisa. Agora, se ele for operar a cabeça, aí a gente vai pedir para ele lavar com isso daqui, mas tem que ser supervisionado e, além disso, a gente precisa providenciar um secador de cabelo para que ele consiga secar o cabelo antes do processo cirúrgico. Então, se o procedimento for no couro cabeludo, na cabeça propriamente dita, no rosto não, porque ele não precisa molhar o cabelo se o processo for no rosto. Agora, se o processo for na cabeça, no couro cabeludo, sei lá, é uma cirurgia de neurologia, obrigatoriamente ele vai lavar o cabelo com esse produto, mas a gente tem que providenciar um secador de cabelo, porque ele não pode ir para a cirurgia com o cabelo molhado e em 2 horas, dependendo da densidade do cabelo, não seca. Tudo bem? Então a gente vai parar por aqui nesse preparo com a pele. Vou deixar um questionário para vocês responderem lá na plataforma.
e aí em aula a gente volta com mais preparos, do pré-operatório imediato agora.